Voltando aqui, gente, com a gravação, eu vou passar aqui pra vocês uma coisa que eu já tinha gravado, eu tava quase no final da explicação do conteúdo, depois que eu vi que eu dei aquela pausa pra dar essas orientações, e eu esqueci de voltar a gravar. Aí eu tô começando do zero aqui nesse meio do caminho, mas vamos lá. As orientações que eu tô passando aqui pra vocês é o quê? Tomem cuidado com as expressões sobre sempre, jamais, nunca, tão somente, em nenhuma hipótese. O que acontece? Quando eu falei lá pra vocês que existem as possibilidades da própria enunciado da alternativa falar sobre essas coisas de nunca vai acontecer isso, o servidor público em nenhuma hipótese pode fazer tal coisa, é a VUNESP tentando te induzir ao erro. Se vocês estiverem atentos à literalidade da lei, vocês vão conseguir compreender quais são as hipóteses em que nenhuma, ou por aqui terão essas afirmativas absolutas, né, vamos dizer assim. Então, é poucas, quase nunca. Uma que a gente viu na última previsão ali foi falando sobre nenhuma hipótese a administração poderá recusar-se a. Então, é o único momento que a gente vê na própria letra da lei a palavra nenhuma hipótese. Em outras fala, somente as pessoas, ou tão somente, ou somente pessoas físicas podem peticionar. Nenhuma hipótese poderá fazer isso. Não. Então, a VUNESP vai tentar te induzir ao erro. Então, sempre lembra, o direito nada é absoluto. Não sendo absoluto, logo, todas as hipóteses de exceções são as mais válidas quando a gente vai refletir. Se a alternativa fala, usa essas disposições, essas expressões, nunca, tão somente, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, ou sempre, jamais, quer dizer que a VUNESP está te induzindo ao erro. Tomem cuidado. Vamos aqui então falar sobre as demais proibições. Praticar usura, basicamente a gente está falando aqui sobre o quê? Praticar usura, a gente está falando sobre a pessoa, o famoso agiota, deixa ele no materialzinho o que é usura, o crime de usura que existe, para a gente tomar só uma atenção, caso a VUNESP se apresente nessa prova. Mas aqui eu vou pedir para vocês de grifarem essa parte que está ali bonitinho, grifem aí no seu material e vamos dar uma lida no que é essa nona proibição. Constituir-se de procurador de partes ou serviço de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Atenção, que eu presto aqui para vocês. Essa hipótese busca evitar a influência do servidor público sobre as atividades da administração pública, podendo incidir no crime de advocacia administrativa previsto no artigo 321 do CP, Código Penal. Eu sempre erro, CP, CP, eu vou falar pra você bem legal, PPzinho a mais, agressivo, legal, mas não, é do Código Penal, ou seja, é um crime. Por que eu pedi para vocês destacarem? Porque a VUNESP vai trazer alternativas em que essa exceção vai ser o norte da sua resolução de questão. Como a gente vai ver isso? A gente vai ver aqui agora, nessa prova de 2017, que trouxe o quê? O escrevente técnico judiciário apresenta recurso de multa de trânsito recebida por seu esposo perante o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, que é o DETRAN. De acordo com o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado de São Paulo, a conduta descrita é A. Vamos ler de baixo para cima, que eu acho que vocês já devem ter entendido quando eu pedi para vocês grifarem. Alternativa E. Permitida, pois o Estatuto expressamente permite que o funcionário público exerça o direito de petição em nome próprio ou de qualquer terceiro? Não. Então aqui tá, a VUNESP está tentando falar que o Estatuto é tão bonzinho que permite você exercer esse direito para qualquer um, para você, para qualquer um. Vamos tomar cuidado, não é isso. A gente viu que tem uma exceção que eu pedi para vocês grifarem. O outro fala, alternativa D. Indiferente ao estatuto que nada prevê em relação à possibilidade de funcionário público peticionar em nome próprio ou de terceiros perante a repartição pública. Eita! Ao mesmo tempo fala que o estatuto nem prevê o direito de petição, que é errado, porque a gente viu ali que existe essa proibição e existe uma exceção. Tem? Não quer dizer que o estatuto não prevê, o estatuto prevê. E a alternativa C. Proibida, pois o funcionário público pode exercer o direito de petição perante quaisquer repartições públicas, mas somente em nome próprio, não podendo representar esse terceiro. Eu pedi para vocês grifarem uma exceção. Essa exceção é o seu norte, então você já sabe que essa alternativa está errada. Alternativa B. Proibida, pois o funcionário público é vedado peticionar perante qualquer repartição pública, não podendo requerer, representar, pedir reconsideração, recorrer a decisões, ainda que em nome próprio. Ou seja, essa alternativa literalmente fala que o estatuto retira seu direito de petição. Então a gente vê aqui, até a gente chegar na alternativa A, que até esse momento a própria questão fala que o estatuto ou é tão bonzinho que prevê tudo e todas as possibilidades, ou que o estatuto nada prevê, ou que o estatuto prevê, mas retira a exceção, ou que o estatuto não te dá nem nega esse direito a você, e aqui a gente vê a alternativa A. Permitida, pois o funcionário pode, excepcionalmente, ser procurador ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Para quem não se atentou, eu pedi para vocês lá gravarem bonitinho, passarem, assim, marcar todos os textos, por isso, para vocês terem noção de qual era a exceção que eu pedi para vocês grifarem. Mas, se a gente olhar para o enunciado, ele fala: que o escrevente técnico judiciário apresenta recurso de multa recebida por seu esposo.
Então a gente vê aqui uma exceção. Deixa eu apagar aqui, porque senão eu esqueço, vai ficar esse negocinho aqui bonitinho aqui pra vocês. E por que eu falei isso para vocês grifarem? Porque ali eu pedi, ó, exceto quando se tratar de interesse do cônjuge ou parente até segundo grau. E aqui a alternativa falava sobre a possibilidade recebida por seu esposo. Então é aqui que é permitida, pois trata-se de uma exceção. A exceção te ajudou a responder essa questão em 2017. Que é aqui, ó, permitida, pois é funcionária. Então é basicamente isso. A FGV vai pegar as exceções e vai tentar alterar elas, colocando enunciados. De certa forma, essas 4 hipóteses. Ser muito bonzinha, não levar em consideração a exceção, nem ao menos fazer requisição, menção a ela, ou falar que o estatuto nem prevê ela, mesmo que você saiba que prevê. E agora vamos para as outras proibições que tá. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas. Basicamente fala dos mimos, ou seja, que o servidor público não pode receber aquelas benefícios, por exemplo, um presente de alguém que está usando do serviço público e assim por diante. Quer dizer que não pode? Não. Existem exceções, vocês vão ver que existem várias possibilidades da pessoas receberem essas coisas, mas basicamente vamos levar em regra que na verdade o servidor público não pode receber qualquer tipo de benefício, facilidade e assim por diante. Então, continuando aqui na proibição, receber estipêndio de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver na missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. A atenção que eu dou é, na dúvida, entenda que o servidor não pode receber qualquer presente, irá facilitar na hora da prova, mas lembre-se que existem casos específicos permitidos em tal recebimento. Então a gente sempre tem que lembrar que existe tal possibilidade de receber, mas na dúvida, se você tiver com dúvida na prova, trata como se não pudesse. Generalize nesse momento para evitar, porque a própria edital não fala dessas possibilidades. Na verdade, trata aqui sobre o que está previsto no estatuto. O estatuto fala que não pode receber. 11ª proibição. A gente está falando aqui sobre valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às suas funções ou para lograr direta ou indiretamente qualquer proveito. Aqui, penalmente, criminalmente, a gente pode ter várias possibilidades, por exemplo, imperícia, imprudência, negligência. Então aqui a gente tira bastante coisa que o quê? O funcionário exercer fora das funções a qual é designado. Mas o que a gente pode tentar trazer no jargão popular, que é o que é a famosa carteirada, ou seja, o servidor público utilizar o cargo que tem para dar carteirada em alguém, para exercer uma função que não é que ele exerce, mas só por causa do status como servidor público, utilizar isso, que também é um crime. Outra proibição que tem é fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Lembrando, gente, eu até tinha falado lá no começo do vídeo que eu acho que era o artigo 8º da Constituição Federal, não sei o que, mas aqui a gente vê que eu tinha errado, mas corrigido aqui, eu errei lá na menção dos artigos constitucionais, dos dispositivos constitucionais. Mas voltando aqui, como eu falei, o estatuto ele é antigo. Ele não é com a previsão adequada pela Constituição. Ele teve suas exceções, teve suas alterações, mas algumas coisas já não têm mais adequação. O exercício de sindicato, funcionários, é previsto, é permitido, então a gente vê que essa disposição está desatualizada. Então, pela própria previsão da Constituição, é um direito exercer, fazer parte de um sindicato, ou estar no sindicato, ou exercer o direito de constituir um sindicato. É um direito seu constitucionalmente previsto, e você pode. Então, se falar que não pode ter um sindicato ou fazer parte, isso é errado. Você pode, e até a própria Constituição fala que você não é obrigado a estar, então quer dizer que você pode exercer esse direito. Então, lembre-se sempre disso, que você tem, tanto é que existem vários tipos de sindicatos dos servidores públicos. Outra proibição 244 que fala o quê? É vedado ao funcionário trabalhar sobre ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e de livre escolha, não podendo exercer e exceder a dois o número de auxiliares nessa condição. Basicamente, a gente está falando aqui que a lei tenta evitar o nepotismo, ou seja, utilizado do vínculo, do grau parentesco, para você colocar dentro daquela função que você está exercendo, que você tem possibilidade, pessoas nos cargos. Lembrando, quando as duas pessoas consanguíneas, parentes, prestam o serviço, prestam um concurso e passam, aí a gente não está mais falando sobre isso. Mas quando você tem o poder de exercer, de poder escolher, e você escolhe um parente seu, aí pode dar problema, que pode incidir no nepotismo,
Aqui a gente fala até segundo, não podendo exceder 2 número de auxiliares, mas a gente também tem que lembrar aqui que a súmula vinculante 13, a súmula vinculante número 13 do STF, que ela amplia essa vedação do nepotismo, fala das hipóteses, o que não é nepotismo, até onde vai, quais são os cargos, as funções, as naturezas delas que podem incidir ou não a presença de um parente, assim por diante. Então a gente tem até um nepotismo, se não me engano, tem um nome específico, que é indireto, não lembro ao certo, mas que quando, por exemplo, você faz um acordo com outro funcionário ou com outro servidor que tem também a possibilidade de escolha e você escolhe os parentes dele e ele escolhe os seus, e para evitar o nepotismo, mas também é considerado um nepotismo pela própria previsão da súmula vinculante número 3 do STF. Então, sempre se atentem a isso, que pode gerar um nepotismo. Passando aqui para o próximo, que a gente vai falar agora sobre as responsabilidades dos funcionários públicos. A gente está terminando, vai ser um videozinho um pouquinho grande. Depois a gente vai ter outras aulas com o Felipe, que ele vai estar revisando com vocês sobre as penalidades. Mas vamos aqui então finalizar sobre as responsabilidades para gerar a base para vocês conseguirem compreender o resto aqui do Estatuto. Pela previsão do artigo 245, o funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual por dolo ou culpa, devidamente apurados. O que a gente está falando aqui? Quando a gente se lembrar disso de dolo ou culpa, a gente vai lembrar sobre as possibilidades de responsabilização que a gente vai ter, né, se vocês lembram da matéria de direito civil, quem que é do direito, ou quando vocês forem estudar, que existem várias formas de responsabilidade, objetiva, subjetiva e assim por diante. A culpa aqui, para vocês ficarem atentos, como a gente consegue constatar ela no enunciado? Quando falar imprudência, negligência, imperícia. Imprudência, quando você devia tomar cuidado, assim por diante. Negligência, quando você devia se zelar, tomar cuidado naquela situação, que elas acabam sendo um pouquinho semelhantes, e você não toma, você deixa de fazer algo que gera aquele prejuízo, ou gera um dano, ou seja, como se fosse uma simulação de omissão. E a imperícia, quando você deixa de ter um conhecimento técnico sobre aquele assunto, ou aquela determinada função, um ato, e você exerce. Por exemplo, você não é médico e você tenta exercer a função de médico porque você tem 13 temporadas de Grey's Anatomy. Não, então você está incidindo em imperícia, ou seja, responsabilidade por culpa. Tem todos esses paranauê que você precisa estar atento. Mas na dúvida ali no enunciado, lembre-se, negligência, imprudência e culpa pode nortear a responsabilização por culpa ali do servidor público. Parágrafo único, caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Esse termo, especialmente, vocês podem grifar ou não, mas é uma noção de vocês terem que o que vai vir depois desse artigo com seus incisos é que trata-se de um rol exemplificativo. A gente não está falando aqui de um rol taxativo, ou seja, somente o que está previsto naquela lei, aqui no estatuto, é o que de fato vai gerar responsabilização. Não, é uma forma de a gente ter noção de exemplos que a própria lei traz que podem nortear que outras possibilidades não previstas podem incidir em responsabilização do servidor público. Basicamente é isso que a gente está tratando aqui quando eu grifo aqui com vocês sobre esse especialmente. Voltando aqui então, agora tá regravando, que eu tô dando algumas pausas, eu esqueço de apertar pra voltar a gravar. Dá problema, né? Aí eu tenho que gravar tudo de novo, porque eu tô falando aqui sozinho. É meio triste. Mas voltando aqui, vamos então falar aqui sobre as próximas possibilidades de responsabilidade, que é a primeira aqui. Lembrando aqui um rol exemplificativo, então tudo que eu for falar aqui é o que a gente vai tomar de base, mas existem outras possibilidades em previsões da lei, de outras leis, ou até mesmo entendimentos jurisprudenciais, doutrinários. Vamos lá. Primeira possibilidade de responsabilização pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar contas ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos na lei, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Basicamente, você é confiado um objeto, um valor assim por diante, e você deixa de prestar com devido zelo e cuidado que deveria naquele momento, não cumprindo com prazo de entrega, com prazo de apresentação, com prazo de prestação de contas assim por diante. Isso gera sua responsabilidade enquanto servidor público. Outra possibilidade é pelas faltas, danos, avarias ou qualquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sobre sua guarda, sujeitos a seu exame e fiscalização. Olha como com várias coisas que você precisa tomar cuidado podem ensejar sua responsabilização e um prejuízo e, acima de tudo, um dever de indenizar futuramente, caso você reitere nesses atos. Outra responsabilidade é pela falta ou inexatidão das necessárias averbações das notas de despachos, guias ou outros documentos das receitas ou que tenham com eles relações. Então aqui a gente está falando sobre juntar e averbar e tomar conta sobre os documentos, sobre tudo aquilo que envolva
receitas, despachos, guias, que são os demonstrativos de pagamentos, de comprovações das custas processuais e assim por diante. As guias são os principais exemplos, que normalmente a gente precisa levantar as guias para pagar, por exemplo, um oficial de justiça a exercer o ato, a uma precatória, a uma guia de citação, de intimação e assim por diante. Então, basicamente, você tem que tomar cuidado com tudo isso. Qualquer outro erro de cálculo ou redução contra a fazenda pública. Lembrando que eu falei para vocês? Sempre grifem na letra de lei, na lei seca de vocês, tudo isso daí que está grifado aqui nos slides para facilitar na hora da revisão. Em especial, vou dar atenção aqui ao erro de cálculo e redução contra a fazenda, porque já foi previsto, já apareceu na própria prova da FGV, se não me engano é de 2018. Da FGV não, da VUNESP, aqui de 2018. Aqui, ó, atenção, neste caso deve-se verificar se o servidor agiu de má fé. Por que eu deixei essa atenção mesmo, falando assim, gente, tem que anotar porque já apareceu. Porque vocês também vão ver isso futuramente, mas é um entendimento que é o quê? Se o servidor age de má fé, essas responsabilidades já incidem de imediato. Ele deve ser responsabilidade, deve indenizar, assim por diante. Mas se ele não agiu de má fé, mas reiterou no mesmo ato, ou seja, não tomou os devidos cuidados, é como se fosse assim. Errar uma vez até vai, 2 é humano, 3 vezes, desculpa, não dá. Basicamente é esse entendimento. Você pode errar uma vez, você vai sofrer o quê? Você vai sofrer uma repreensão, que é uma forma de punição, que o Felipe vai explicar ali para vocês, as formas de punição do servidor público, mas a reincidência nesse ato gera suspensão, que é outra forma de punição ao servidor público. Então a gente sempre tem que lembrar, as punições variam também nesse caso, e você precisa agir que esse erro de cálculo, todas essas coisas, se eu agir de má fé, eu já sofro uma punição mais severa. Se eu não agir de má fé, mas for reincidente, aí gera a mesma punição. Mas que a gente tem que lembrar, ele agiu de má fé naquele ato? Porque isso vai aparecer nas questões. Se eu não agir de má fé, então eu posso até, de certa forma, tomar uma punição mais leve. Esse ato não foi assim, tão gravidade, tão magnitude, que pode gerar outras punições. Essa vai ser uma matéria mais tratada com o Felipe futuramente, mas é bom a gente já estar atento a tudo isso. Outra responsabilidade aqui, o funcionário que adquirir materiais em desacordo com as disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, podendo proceder ao desconto ao seu vencimento ou remuneração. Lembrando aqui que eu vou trazer aqui com vocês as formas das punições. Eu falei que o Felipe vai trazer para vocês as formas de punições disciplinares e assim por diante, mas existem também algumas punições do dever de ressarcir o erário público, ou seja, a fazenda pública estadual, pelos prejuízos que você causou. Esses prejuízos precisam ser pagos assim de imediato ou ao longo do prazo? Depende de caso a caso. Se você agiu de má fé, você pode incidir em ter que pagar já diretamente, ou seja, você gerou um prejuízo de R$1.000. Então, se você agiu de má fé, você já tem que pagar R$1.000 de cara. Se você não agiu de má fé, foi algo sem má fé, você agiu até na boa fé com o indivíduo, mas infelizmente reincidiu no ato, você pode ter que pagar aos poucos e vai ser descontado a sua folha de pagamento. E eu vou mostrar para vocês até quanto pode ser descontado. Ou seja, haverá o desconto no seu vencimento ou na sua remuneração. Mas vamos entender como que vai ser esse desconto. Nos casos de indenização à fazenda estadual, ou seja, você foi lá, agiu de má fé, ou você agiu de boa fé, mas reincidiu naquele ato de várias vezes, não tomou os cuidados devidos, você vai ter que ter o dever de indenizar a fazenda pública. Mas aí a gente tem que lembrar o quê? O funcionário será obrigado a repor, ou seja, indenizar a fazenda, devolver esse dinheiro, esse valor desse objeto prejudicado, esse dano causado, pode ser de uma vez só ou fracionado. De uma vez só vai ser a importância de um prejuízo causado em virtude de alcance do desfalque, remissão, omissão em efetuar recolhimento ou entradas nos prazos legais. Aqui, basicamente, a gente está falando dos casos que ocorrem numa hipótese em que alcance, desfalque, remissão, omissão, em efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. O servidor não será obrigado a repor de uma vez só. Então a gente tem aqui a própria enunciado dos 247, eles nos dá as possibilidades quando vai acontecer de uma vez só essa remuneração, ou quando não vai ser, que a gente vai ver a próxima hipótese, que é o do 248. Mas vamos aqui retomar pelo próprio enunciado. Então, gente, quando que a gente vai de fato, então, pagar de uma vez só? Que é a própria previsão do 247. Em virtude de
alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar o recolhimento ou entradas nos prazos legais. Então, toda essa indenização que o Estado que tem que ser feita à Fazenda Pública, se não estiverem previstas, se não tiverem essas disposições que a gente vai tratar muito com a literalidade da lei, que eu estou falando desde o começo do vídeo aqui com vocês, que a VUNESP traz a literalidade da lei do dispositivo legal, se não estiver for alcance, desfalque, remissão ou omissão em efetuar o recolhimento ou entrada nos prazos legais, você já vê que não é caso de você pagar de uma vez só essa indenização. O servidor não vai ser obrigado a pagar. Agora, quando que a gente vai entender qual é a outra hipótese que a gente pode pagar quando não é de uma vez só? Aí a gente vai para o 248 que fala o quê? Fora dos casos incluídos no artigo anterior, ou seja, se não for naquelas hipóteses de alcance, omissão, remissão, essas coisas, a gente vem para essa hipótese 248 que é, fora desses casos, a importância da indenização poderá ser descontada no vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor desses casos, ou seja, 10% do valor da remuneração do servidor público. Então, existe um limite, e se atentem a esse limite, é 10%. Se o enunciado fala 15, 12, 11, 30, 40, já está errada a alternativa. Se não for o caso do alcance, então, que eu prestei atenção a vocês, alcance, desfalque, remissão, omissão e efetuar o recolhimento ou entrar nos prazos legais, o servidor poderá ser descontado seu vencimento ou remuneração, não excedendo 10%. Então vai ser pago esse valor dessa indenização à Fazenda Pública aos poucos e não de uma vez só nessas hipóteses elencadas aqui, tanto em paredes quando eu pedi para vocês grifarem ali no seu materialzinho. E aqui a gente vem ver uma questão que fala sobre isso. Aqui, ó. Considere-se a seguinte situação na prova de 2017. Funcionário público comete erro de cálculo, o que leva ao recolhimento do valor menor do que devido à Fazenda Pública, e gerar um prejuízo ao erário. A responsabilização prescrita pelo Estatuto do Funcionário Público Civis do Estado de São Paulo, nesse caso, determina que o funcionário seja obrigado a repor de uma vez só a importância do prejuízo causado sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Vamos se atentar. Está previsto naquelas possibilidades que eu falei para vocês? Eu pedi para vocês grifarem. Então, uma olhadinha, mas vamos para a próxima alternativa. Haja instauração de processo administrativo disciplinar e comprovado prejuízo seja aplicada a pena de demissão, independentemente de ter agido o funcionário de má-fé ou não. Se lembra que eu falei que a má-fé ou a boa-fé precisa existir para a gente entender o tipo de punição que a gente vai dar? E até mesmo na atenção que eu dei, a má-fé pode gerar de cara uma penalidade mais severa e agir de boa-fé, mas sem incidente, pode gerar uma mais gravosa, que eu dei um exemplo que é a suspensão. É o caso aqui? Não é o caso. A gente já vê que na própria nota de rodapé que eu dei, de certa forma, já possibilita vocês entenderem que ali é uma alternativa que está errada. Mesmo vocês ainda não tendo a matéria, é bom a gente ficar atento a tudo isso. Alternativa C, seja o caso remetido aos juízos civis ou criminais, aguardando a resolução de ambos para decidir acerca da conduta administrativa cabível. Alternativa D, o valor do prejuízo seja apurado e descontado do vencimento ou remuneração mensal, não excedendo o desconto de 30%. Você lembra que eu falei? É 10, não é 30. Subiu de 10, já está errado. Não tendo havido má-fé, seja aplicada a pena de repreensão e, na reincidência, a de suspensão. Estava na nota de rodapé. Basicamente, eu tirei aqui do enunciado. Se você agiu de má-fé, se você não agiu de má-fé, mas você foi reincidente no ato, você tem várias formas de punição. Agiu de boa-fé, toma repreensão. Agiu de boa-fé, mas reincidiu no ato, você já toma uma suspensão. Então a gente acaba tendo uma questão de punição disciplinar, mas que afetou a matéria que vocês precisavam tomar atenção. Então, basicamente, a VUNESP busca trazer várias disposições aqui do Estatuto, e se você não estiver atento às partes às exceções, os pontos principais que eu pedi para vocês destacarem, que vocês voltarem aqui, ó, pedir para vocês destacarem tudo isso, vocês já conseguiram eliminar bastante coisa aqui do enunciado, especial a alternativa D, que fala que é 30%. Você acha que o resto tudo ele estava errado, mas aí se ficou entre a D e a E. Mas eu deixei também uma nota de rodapé para facilitar a compreensão de vocês, que é não agiu de má-fé, uma repreensão. Reincidiu, suspensão. Já decora tudo isso. Alternativa certa, alternativa E. Vamos então continuar com as responsabilidades. Artigo 249. Será igualmente responsabilizado, se a gente pode falar aqui de uma responsabilidade solidária, o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos na lei, regulamentos ou regimentos, cometer às pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe competirem aos seus subordinados. Ou seja, a pessoa tenta ali prejudicar
ou com base em toda a responsabilização, ou seja, a gente traz aqui a responsabilização dos funcionários, da natureza das responsabilidades, que, conforme não previsto em lei, ou seja, a lei prevê uma coisa, você não está distrito com as previsões da lei e você ali tenta cometer a pessoas estranhas às restrições ali previstas, desempenho de encargos que lhe incompetirem ou a seu subordinado. Então, basicamente, você está prejudicando uma pessoa, atribuindo uma função, um cargo, alguma coisa do tipo, e que a lei não prevê, você está excedendo o que de fato ela está fazendo, ou seja, está dando uma função fora da previsão ou das disposições ou da qual a pessoa se incumbiu a prestar. Então, por exemplo, o juiz vem e dá um exercício de você sentenciar para ele, coisa que é um dever dele, é um direito dele, só ele pode exercer esse direito e essa atuação. Aí ele já exige que você faça isso. Você está dando um cargo a mais que está fora da previsão legal, até mesmo constitucional. Então, é um exemplo que a gente pode ter noção. Outro que a gente tem aqui para finalizar, que é o artigo 250, que fala: a responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal. O que acontece aqui? Que no caso, vamos terminar de ler, que no caso couber nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado na forma do artigo 247, do exame de pena disciplinar, que incorrer a responsabilidade administrativa, independente da responsabilidade civil e criminal, e assim por diante. Basicamente, a gente tem que entender que as responsabilidades civil, administrativa e criminal são independentes. O próprio parágrafo 1º fala sobre isso. E que uma responsabilização em uma esfera não exime da outra, mas elas se comunicam em alguns momentos. Eu vou trazer aqui para vocês essa possibilidade, que é a reintegração. Como assim? No parágrafo 2º, 250, fala o quê? O servidor público será reintegrado no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, o servidor absolvido pela Justiça mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato que deu origem à sua demissão. Basicamente, a gente está falando aqui que existe um processo que está falando que ele está sendo acusado e está ali ocorrendo processo administrativo e o criminal, porque a gente pode estar falando sobre o exercício da função do cargo, por exemplo, no caso de improbidade administrativa, e você é absolvido na esfera criminal, mas a parte do processo administrativo está suspenso, porque tem essa possibilidade de suspensão do processo administrativo até que ocorra a criminal, e acaba falando que, esperando da decisão do criminal ou administrativo, o processo administrativo está suspenso, mas no criminal você é absolvido, você tem a chance de também não ser penalizado na administrativa. Mas aqui no parágrafo 2º, na própria previsão do estatuto, te dá as possibilidades em que vai haver essa possibilidade do quê? De você não ser punido administrativamente, ou seja, dessas responsabilidades se comunicarem. Qual que é? Inexistência da autoria e do fato. Então, se você, por exemplo, foi absolvido, mas por ausência de provas, você não vai ser absolvido no administrativo, porque a própria lei fala ausente de autoria e fato, ou seja, autoria e materialidade. Direito penal que isso comunica bastante para a gente conseguir compreender. Então, se você não tem a inexistência, ou seja, negue a existência da autoria ou do fato, então você ainda pode ser responsabilizado na esfera civil ou administrativa. Então, para ver. Se o criminal te absolve por inexistência de autoria, ou seja, você não é o autor do caso, você é absolvido na administrativa e civil. Mas se você também a absolvição fala que não existe o fato nunca aconteceu, você pode também ser absolvido na administrativa e civil. Só que se não há essas duas hipóteses, grava isso. Decisão que negue a existência de sua autoria ou do fato, você pode ser responsabilizado porque elas são independentes. Então a gente traz aqui uma exceção, que é a comunicação dos efeitos da decisão, tanto da esfera civil, criminal e administrativa. Entenderam? Tanto é que elas também podem se comunicar na questão de provas. É uma matéria mais de direito, mas a gente sabe que as provas de umas podem ser aproveitadas por outras para gerar em cada uma das esferas a devida responsabilização e demonstração. É só título de curiosidade. E aqui eu trouxe até a atenção para vocês, que é as responsabilidades são independentes, porém elas poderão se comunicar. No caso de responsabilidade administrativa e criminal, quando o servidor é absolvido na esfera criminal, já tendo sido demitido na esfera administrativa, cabendo a comunicação dos efeitos da decisão, reintegrando ao cargo a qual ocupava o serviço público com todos os seus direitos e todos tudo ali que ele podia. Então, voltando aqui, ó, na própria previsão, fala aqui, ó, em azul, no cargo que ocupava com todos os seus direitos e vantagens. Então você ficou 3 anos esperando dessa decisão e você é absolvido, você já tinha sido demitido, você pode voltar e ainda ganhar com todas as vantagens que você tinha deixado de receber por conta desse processo. Por isso que normalmente a gente suspende o processo administrativo até que exija a decisão no penal.
Aqui atenção que a gente também tem que dar, as comunicações são por negativa de autoria ou inexistência de fato. Logo, se não tem a autoria, não é comprovada a autoria e nem a existência do fato, logo você está incidindo nessas possibilidades. Porém, por você é absolvido por ausência de provas ou outras possibilidades de absolvição, acho que se não me engano 283 do CPP, você tem que tomar cuidado, porque se não for negativa de autoria, inexistência de fato, você não está abarcado, você pode continuar sendo processado nas outras esferas, civil ou administrativa. Aqui a gente tem um caso que eu trouxe uma questão para vocês memorizarem tudo isso, que é o quê? Arceu Cipriano foi processado. Lembrando aqui, ó, olha a data da prova. É de 2018. Foi, se não me engano, é a última prova que aconteceu. Então você vê como que ela gosta de a VUNESP gosta de trazer essas questões que a gente precisa raciocinar. Arceu Cipriano foi processado criminalmente sob acusação de cometimento de crime contra a administração pública e pelos mesmos fatos também foi demitido do cargo público que ocupava. Contudo, na seara criminal, logrou êxito em comprovar que não foi o autor dos fatos, tendo sido absolvido por esse fundamento. Então a gente acaba encontrando o quê? Negativa de autoria. Não foi autor dos fatos. Na instância, continuando por esses fundamentos, na instância criminal. Diante disso, assinale a alternativa correta nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Alternativa A demissão é nula, porque a administração pública não deveria ter processado administrativamente a Arceu e proferido decisão demissória antes do trânsito em julgado da sentença processual criminal. Não. Há a possibilidade de suspensão, mas a gente também tem que ver. Vamos deixar essa alternativa stand-by para a gente refletir. A Arceu poderá pedir desarquivamento e a revisão da decisão administrativa que o demitiu utilizando como documento novo a sentença absolutória proferida no processo. Até que pode, mas será que é o instrumento certo? Vamos ver. Vamos para a próxima alternativa. A Arceu terá o direito à reintegração ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os seus direitos e vantagens devidos, mediante simples comprovação do trânsito em julgado da decisão absolutória do juízo criminal. Opa! Falou tudo que a gente tinha falado, que eu repeti várias e várias vezes. Se você foi absolvido por negativa de autoria e inexistência de fato, você pode voltar e tem o direito à reintegração. Se a absolvição criminal, alternativa D, ocorreu depois do prazo de interposição do recurso da decisão demissória proferida no processo administrativo, não será possível a Arceu valer-se da sentença criminal para buscar a anulação da demissão. Que eu me lembre, a disposição legal não fala nada disso. Alternativa E, como a responsabilidade administrativa é independente da civil criminal, a absolvição de Arceu Cipriano na justiça criminal em nada altera a decisão proferida na esfera criminal. Não, é uma possibilidade prevista em lei dessa comunicação, ou seja, é a exceção de comunicação dos efeitos da decisão de uma esfera para outra, ou seja, da esfera da criminal com a administrativa e civil, e assim por diante. Voltando ali para aquelas que a gente deixou em stand-by, a demissão é nula porque a administração pública não deveria ter processado administrativamente a Arceu, proferir decisão demissória antes. Não. Usualmente, a gente acredita, na verdade não acredita, a gente tenta utilizar na administração pública que o processo administrativo fique suspenso até que ocorra a decisão nas outras esferas, especial criminal. Porém, pode ser pedida essa suspensão, tanto pelo exercício do juízo criminal, pedir essa suspensão administrativa por conta da natureza do fato e assim por diante, mas até mesmo continuar com o processo administrativo, por ver que o próprio caso em si exige que ocorra o afastamento ou já haja uma punição ao servidor público, dependendo da natureza do caso. E o outro é que a Arceu poderá pedir o desarquivamento da revisão e a revisão da decisão administrativa. Não precisa de tudo isso. Basta a simples comprovação da reintegração. Basta a simples comprovação da sentença absolutória por negativa de autoria ou inexistência de fato. Que é o que a gente vai olhar aqui então. Resposta é a alternativa C. Ou seja, as alternativas aqui com a VUNESP, ela busca que a gente tentasse ter um conhecimento das outras partes daqui da disposição do estatuto, que a gente vai ver ainda mais futuramente nos próximos vídeos, mas que, acima de tudo, ela buscou trazer pra gente muita complexidade no que a lei nem mesmo traz. Basta você comprovar uma absolução prevista na exceção do 250, parágrafo 2º, que a gente já consegue aqui responder a alternativa. A gente já afasta bastante coisa, porque aqui a alternativa buscou basicamente falar o quê? Que as instâncias são tão independentes que elas não se comunicam, que é errado, que da mesma forma existe um prazo para você comprovar tudo isso, não existe, basta você apresentar a absolvição, absolveu, volta e reintegra.
O outro faz todo um processo de desarquivamento, revisão e tudo mais, como se fosse uma revisão criminal, né? Que não é o caso, a gente está falando de esfera administrativa. E por fim, ela buscou tentar trazer aqui pra gente falar que não teria sido, que não deveria acontecer o processo administrativo. Não, tem que acontecer o processo administrativo quando a gente fala do exercício da função. Então, enquanto vai julgar criminalmente as ações do servidor público se afetar a esfera criminal, aí ele precisa ser processado nessa área, mas também os seus efeitos administrativos, ou seja, se ele ainda deve continuar no cargo, porque ele pode ser processado criminalmente, mas ainda continuar exercendo a sua função administrativamente e assim vice-versa. Então, não quer dizer que por conta de um não pode acontecer o outro. Não, elas são independentes e elas podem ocorrer. Então, aqui continuando com vocês, eu acredito que falta só mais um pedacinho, que é a responsabilidade do parágrafo 3º, que é o do 250, que fala que o processo administrativo poderá ser sobrestado, ou seja, suspenso, para aguardar a decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar. Eu vou pedir para vocês que vocês grifem essa partezinha aqui, ó, que é despacho motivado, aqui, ó, motivado. Por que tudo isso? Porque basicamente pede para ser fundamentado. Então, eu falei para vocês, pode acontecer o administrativo e o criminal acontecer nesses dois processos? Pode. Mas, usualmente, o administrativo pode ser suspenso aguardando a decisão criminal? Pode. Como a gente faz isso? Por despacho motivado da autoridade. Se for um despacho genérico, ou seja, uma decisão genérica sem nenhum fundamento que gere essa suspensão do processo, ou seja, esse sobrestamento, então não faz sentido. A alternativa pode estar te induzindo ao erro. Então, fica atento a isso. Há essa possibilidade de sobrestamento que é a suspensão? Há. Como que eu faço isso? Através de despacho motivado. Despacho genérico, simples despacho. Se tiver isso na alternativa, ele está errado. Tá bom? Então a gente já consegue eliminar algumas questões com tudo isso. Deixa eu apagar aqui para vocês, para não ficar confuso. Que eu acredito aqui que a gente já terminou essa parte sobre direitos, deveres, responsabilidades. Eu tenho que agradecer a todos e todas que estiveram aqui assistindo. Eu sei que o vídeo ficou grande, basicamente eu gravei 57 minutos, mais 36 aqui, porque eu dei aquele errozinho de conseguir. Dei pra pausa e esqueci de clicar no botão para voltar. Mas, gente, muito obrigado a todos e todas que me assistiram até esse momento. Espero que eu consiga ajudar vocês nessa aprovação, que vocês consigam se tornar ótimos servidores públicos, que são escreventes técnicos, legal, que a gente chama de escreventes, e assim por diante. Muito obrigado a todos e todas. Espero que vocês consigam essa aprovação, consigam passar, sejam servidores, passem nesse concurso, se tornem pessoas maravilhosas e ótimos funcionários, ótimos servidores e assim por diante. Lembre-se sempre que eu passei ali nos slides, eu vou deixar disponibilizado também esses slides. Peguem atenção aos grifos que eu dei, esses grifos podem te ajudar na hora da revisão, se atentem a alguns pontos que eu passei para vocês e sempre revejam as provas, refaçam as provas para conseguir memorizar e compreender a banca que vocês estão, que é a VUNESP. A VUNESP trata com literalidade da lei, então vocês precisam conhecer ela para conseguir entender e dominar a prova dela. Aqui estão meus meios de contato, e-mail, Instagram, assim por diante. Caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida, conversar, bater papo, até mesmo relaxar, porque deve estar muito sobrecarregado com toda essa ansiedade, a prova já está para acontecer. Então, se vocês quiserem conversar, tirar alguma dúvida, minhas redes sociais são essas. Eu vou aqui mudar de câmera com vocês. Um beijo com queijo. Um beijo aqui pra vocês. Muito obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Espero que vocês mais uma vez consigam ser aprovados. Espero ter ajudado vocês. Fico à disposição para tirarem dúvidas. Minhas redes sociais foram aquela, pedro.brigido. Pode ser @utiluco.com para o e-mail. Ou só pedro.brigido no Instagram para mandar mensagens pra mim. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. E até mais. Fiquem atentos para os próximos vídeos. Meu, do Felipe, que a gente vai continuar a revisão aqui do Estatuto. Até mais, gente.